Uma mãe solteira limpava banheiros por dinheiro, até que ela encontra um milionário CEO. Diante do milionário, sua vida toma um rumo inesperado. Para sustentar seu filho, ela estudou livros abandonados. Veja essa incrível história de superação até o final. As mãos de Júlia Pereira estavam ásperas de tanto esfregar vasos sanitários o dia inteiro. Enquanto limpava mais uma pia de mármore no banheiro executivo da Santos Empreendimentos, ela viu seu reflexo no espelho. Olheiras sob olhos cansados, cabelo preso às pressas e uma expressão determinada que se recusava a se render. Aos 32 anos, não era onde ela tinha imaginado que estaria, mas a vida tem o costume de descarrilar até os planos melhor elaborados. Quase terminando por hoje, sussurrou para si mesma, olhando para o relógio. Era quase 23 Wires, e seu filho de 8 anos, Tiago, estaria esperando no apartamento de Dona Rosa, no andar de baixo. A gentil senhora idosa havia se tornado o porto seguro de Júlia, desde que ela conseguira este emprego noturno de limpeza na mais prestigiada empresa financeira de São Paulo. A empresa de serviços de limpeza pagava apenas o suficiente para manter seu pequeno apartamento na freguesia do Ó e colocar comida na mesa, mas não o bastante para uma creche adequada. Cada centavo que economizava ia para um pote rotulado Futuro do Tiago. Uma promessa que ela pretendia cumprir, não importava o quê. Enquanto se movia pelos corredores vazios do escritório com seu carrinho de limpeza, o contraste entre sua realidade e o mundo ao seu redor não poderia ser mais gritante. Móveis de design, vistas milionárias do horizonte de São Paulo e champanhe ainda gelando em baldes de cristal das comemorações anteriores de mais um trimestre bem-sucedido. Júlia parou perto de uma sala de conferências onde apresentações continuavam abertas em várias telas. Projeções financeiras, planos de aquisição, análises de mercado, tudo grego para a maioria das pessoas, mas não para ela. Noite após noite, semana após semana, Júlia havia absorvido cada pedaço de informação que podia. Quando executivos esqueciam de deslogar dos computadores, ela lia seus e-mails e relatórios. Quando deixavam documentos nas mesas, ela os estudava enquanto comia seu sanduíche durante os intervalos. O que começara como mera curiosidade tinha se tornado uma educação mais valiosa do que qualquer diploma. 3 anos desta rotina tinham ensinado a ela mais sobre o mundo corporativo do que a maioria dos formados em administração jamais aprenderia. Com licença, você ainda está aqui? Júlia saltou, quase derrubando seu carrinho. Um executivo de meia-idade com um terno caro estava na porta, claramente trabalhando até tarde. Desculpe, Sr. Werneck, só estou terminando. Ela manteve os olhos baixos, interpretando o papel que todos esperavam dela. Invisível, servil, grata. Sem problema, continue. Ele mal olhou para ela enquanto pegava uma pasta e saía, já ao telefone discutindo algum negócio urgente. Era sempre assim. Eles olhavam através dela, não para ela. Às vezes, ela se perguntava se poderia ficar no meio da sala de reuniões gritando, e eles ainda andariam ao redor dela sem notar. Mas esta noite foi diferente. Enquanto esvaziava o lixo em um escritório executivo, um livro chamou sua atenção. Mandarim Avançado para Negócios. Ela folheou-o, reconhecendo caracteres que havia ensinado a si mesma através de livros da biblioteca e cursos online gratuitos. Sua mãe era meio chinesa, mas nunca ensinara a Júlia o idioma. Após o falecimento da mãe, aprender mandarim tornou-se a maneira de Júlia se conectar com essa herança perdida. Por impulso, ela deslizou o livro para dentro de sua bolsa. O Sr. Ribeiro, o VP de marketing, cujo escritório era este, tinha dezenas de livros que nunca tocava. Ela o devolveria depois de estudá-lo. 1 hora depois, Júlia finalmente estava em casa, entrando na ponta dos pés em seu pequeno apartamento. Dona Rosa havia adormecido no sofá, a TV ainda passando uma novela em volume baixo. Dona Rosa, Júlia sussurrou, tocando gentilmente o ombro da mulher. Cheguei. A senhora idosa acordou assustada. Ah, Júlia querida, o Tiago foi um bom menino. Fez toda a lição de casa e foi para a cama sem reclamar. Obrigada mais uma vez, disse Júlia, colocando uma nota de R$20 na mão da mulher, apesar de seus protestos.
Por favor, aceite. A senhora é uma bênção. Depois de acompanhar Dona Rosa até a porta, Júlia espiou o quarto de Tiago. Seu coração se encheu ao ver seu filho dormindo tranquilamente, rodeado por pôsteres espaciais e livros de ciência da biblioteca. Ele era brilhante, não havia dúvida sobre isso. Seus professores diziam que ele era superdotado, especialmente em matemática e ciências. Ele merecia mais do que ela podia oferecer agora, mas ela estava determinada a mudar isso. Júlia tomou banho rapidamente, lavando o cheiro de produtos de limpeza antes de sentar-se com as pernas cruzadas em sua cama com o livro de mandarim emprestado. Por 2 horas, ela praticou pronúncias, escreveu caracteres e memorizou frases de negócios até que seus olhos ardessem de exaustão. Seu despertador estava programado para as 6 horas, apenas tempo suficiente para preparar Tiago para a escola antes de ir para seu emprego diurno como caixa em um café local. Entre os 2 empregos, ela conseguia cerca de 4 horas de sono na maioria das noites, mas valia a pena. Um dia, todo esse sacrifício daria resultado. Na manhã seguinte, enquanto servia café aos clientes com um sorriso que escondia sua fadiga, Júlia ouviu 2 homens de terno discutindo sobre a Santos Empreendimentos. Eles estão desesperados para encontrar um intérprete temporário para a fusão com Xangai, disse um. O intérprete regular teve alguma emergência familiar e eles precisam de alguém fluente em mandarim para as reuniões da próxima semana. Boa sorte em encontrar alguém com pouco tempo de aviso, respondeu seu companheiro. Esses intérpretes de negócios especializados cobram uma fortuna. O coração de Júlia acelerou enquanto fingia limpar mesas próximas. Era isso, a oportunidade para a qual ela tinha se preparado sem saber. Será que ela realmente poderia fazer isso? Seu mandarim não era perfeito, mas ela entendia o suficiente para se virar, especialmente nos contextos de negócios que havia estudado por anos. Naquela noite, após seu turno de limpeza, ela fez algo que a aterrorizou. Redigiu um e-mail para o departamento de RH da Santos, candidatando-se à posição temporária de intérprete. Ela enfatizou suas habilidades autodidatas de idioma, sua familiaridade com terminologia de negócios e sua disponibilidade. O que ela não tinha em credenciais compensava em determinação. Antes que pudesse perder a coragem, ela clicou em enviar. 3 dias se passaram sem resposta. Júlia quase tinha perdido a esperança quando seu telefone tocou com um número desconhecido durante seu intervalo de almoço no café. Alô, é Júlia Pereira? Aqui é Lívia, do Departamento de Recursos Humanos da Santos Empreendimentos. Recebemos sua incomum candidatura para a posição de intérprete. A garganta de Júlia secou. Sim, sou eu. Bem, senhora Pereira, devo dizer que sua candidatura levantou algumas sobrancelhas. Você não tem qualificações formais ou experiência como intérprete. Eu entendo isso, mas... No entanto, Lívia continuou, estamos em uma posição difícil. Nossas reuniões com a equipe de Xangai começam na segunda-feira e não encontramos ninguém adequado com tão pouco tempo de antecedência. Você estaria disponível para uma rápida avaliação amanhã de manhã? Júlia quase deixou cair o telefone. Sim, absolutamente sim. 9, 3S, primeiro andar. Pergunte por mim na recepção. Depois de desligar, Júlia encostou-se na parede, seu coração batendo forte. Ela tinha uma chance, uma oportunidade de mudar tudo. Naquela noite, ela estudou mais do que nunca, praticando cada termo de negócios que conseguia encontrar, ensaiando apresentações e formalidades, até que Tiago finalmente a convenceu a dormir um pouco. Mãe, você já sabe tudo, ele disse, sua pequena mão dando tapinhas no ombro dela. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Na manhã seguinte, Júlia estava na frente da Santos Empreendimentos, usando o único traje profissional que possuía, um vestido azul marinho de um brechó e um blazer de segunda mão que era um pouco grande demais. Ela tinha passado uma hora alisando seu cabelo naturalmente cacheado e aplicando uma maquiagem mínima, tentando parecer alguém que pertencia a este mundo. Enquanto subia no elevador para o 31º andar, ela repetia um mantra em sua cabeça. Eu mereço estar aqui. Eu posso fazer isso.
As portas se abriram revelando um mundo que ela só tinha visto depois do expediente, agitado, dinâmico, cheio de propósito e poder. Júlia Pereira para falar com Lívia do RH, ela disse à recepcionista, tentando manter a voz firme. Ela está esperando, por favor, sente-se. Júlia sentou-se rigidamente na beira de uma cadeira de couro, observando pessoas indo e vindo, todas exalando uma confiança que ela estava desesperadamente tentando fingir. Após 15 minutos, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos se aproximou. Senhora Pereira, sou Lívia. Siga-me, por favor. A sala de avaliação continha 3 pessoas. Lívia, um diretor de RH de aparência severa, chamado Sr. Pinheiro, e um executivo júnior que simularia vários cenários de negócios. Durante a hora seguinte, eles a colocaram à prova, testando seu mandarim, sua compreensão de conceitos de negócios, sua capacidade de traduzir termos técnicos. As mãos de Júlia tremiam, mas sua voz permaneceu firme. Esta era sua chance e ela não ia desperdiçá-la. Quando finalmente terminaram, o Sr. Pinheiro removeu os óculos e olhou para ela com olhos estreitados. Seu mandarim é adequado. Não perfeito, mas funcional. Onde você disse que estudou? Sou autodidata, senhor. Suas sobrancelhas se ergueram. Autodidata? Impossível. Garanto que é verdade. Venho estudando por conta própria há anos. Os 3 avaliadores trocaram olhares, claramente céticos. Lívia limpou a garganta. Bem, senhora Pereira, agradecemos sua presença. Entraremos em contato. Quando Júlia saiu do edifício, a incerteza revirava seu estômago. Ela tinha feito o suficiente? Seu mandarim adequado iria custar-lhe esta oportunidade? 3 horas depois, enquanto servia café para o movimento da tarde, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Aqui é Lívia da Santos. A posição é sua se você quiser. Contrato temporário, 6 semanas, começando segunda-feira. 180 horas. Responda até às 17 horas para confirmar. As mãos de Júlia tremeram tanto que ela quase derramou o café com leite de um cliente. 180 por hora era mais do que ela ganhava em meio dia de limpeza. Isso não era apenas uma oportunidade. Era um salva-vidas. Sim, ela respondeu imediatamente. Eu aceito. Obrigada por esta chance. Aquele fim de semana foi um borrão de preparação. Ela se organizou com Dona Rosa para cuidar de Tiago depois da escola. Pediu demissão do café, embora tenha mantido seu emprego de limpeza, mudando apenas para turnos de fim de semana. Não podia arriscar perder uma renda estável por uma posição temporária, por melhor que fosse o pagamento. A segunda-feira chegou com uma mistura de empolgação e terror. Júlia vestiu-se cuidadosamente com seu único traje profissional. Empacotou uma bolsa com materiais de referência e deu um beijo de despedida em Tiago com uma promessa. As coisas vão melhorar para nós, querido. Eu prometo. Eu sei, mãe. Ele disse com absoluta certeza. Você vai ser incrível. Ao entrar, na Santos Empreendimentos como funcionária e não como faxineira, Júlia sentiu-se como uma impostora. O segurança emitiu um crachá temporário e Lívia a encontrou no saguão explicando a programação do dia. A equipe executiva se reúne às 10 horas para preparar a videoconferência com Xangai às 11 horas. Você será apresentada então. Lívia entregou-lhe uma pilha de documentos. Familiarize-se com estes termos. Os executivos podem ser exigentes. Isso era um eufemismo. Como Júlia descobriu quando entrou na sala de conferências, cheia de homens em ternos caros, eles também podiam ser desdenhosos, condescendentes e completamente alheios. Esta é nossa intérprete temporária, Júlia Pereira, Lívia anunciou. Maioria dos executivos mal olhou para ela. Um, no entanto, franziu a testa profundamente. O Sr. Ribeiro, cujo livro de mandarim estava atualmente na mesa de cabeceira de Júlia. Seu estômago afundou. Será que ele a reconheceria de seus turnos, noturnos de limpeza? Onde está o Laurêncio? Exigiu um executivo, referindo-se ao intérprete regular. Emergência familiar, explicou Lívia. A senhora Pereira está substituindo-o. Ela é qualificada? Perguntou o outro, sem se dar ao trabalho de dirigir-se diretamente a Júlia.
Antes que Lívia pudesse responder, Júlia endireitou os ombros. Sou fluente em mandarim e familiarizada com terminologia empresarial. Estou preparada para auxiliar nas negociações com Xangai. A sala ficou em silêncio enquanto eles finalmente olhavam para ela. Realmente olhavam para ela. O Sr. Ribeiro estreitou os olhos, estudando seu rosto como se tentasse situá-la. A tensão foi quebrada quando a porta se abriu e uma voz profunda disse: "Desculpem o atraso." Todas as cabeças se viraram quando Alexandre Santos, CEO da Santos Empreendimentos, entrou na sala. Aos 42 anos, ele era mais jovem que a maioria dos CEOs de empresas desse porte, tendo assumido quando seu pai se aposentou 5 anos atrás. Sua reputação o precedia, brilhante, exigente, frio como gelo e completamente focado nos resultados. Alto, com cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas, ele comandava a sala apenas com sua presença. Seus penetrantes olhos azuis percorreram os executivos reunidos antes de pousar em Júlia. "Quem é esta?" ele perguntou, sua voz não traindo emoção alguma. "Intérprete temporária, senhor", explicou Lívia. "Júlia Pereira." Alexandre Santos a estudou por um longo momento, sua expressão ilegível. "Bem, senhora Pereira, espero que esteja pronta. Estas negociações valem centenas de milhões para esta empresa." Júlia encontrou seu olhar firmemente. "Eu entendo, Sr. Santos. Estou pronta." Algo brilhou em seus olhos. Surpresa, talvez, pela sua franqueza. Ele assentiu uma vez antes de se voltar para a sala em geral. "Vamos começar." À medida que a reunião avançava, Júlia tomava notas cuidadosas, preparando-se para a próxima. Ligação. Os executivos discutiam estratégia, vantagens competitivas e potenciais armadilhas. Ela acompanhava a maior parte, embora alguns termos técnicos a enviassem freneticamente, procurando em materiais de referência. Às 10h55, todos se mudaram para a sala principal de reuniões, onde uma grande tela estava configurada para a videoconferência. O coração de Júlia batia forte enquanto ela tomava sua posição perto de Alexandre Santos, que lideraria as negociações. Era isso, seu momento de provar a si mesma ou falhar espetacularmente. A chamada conectou, revelando 4 executivos, chineses de aparência séria. Após apresentações formais, as negociações começaram a sério. Durante a hora seguinte, Júlia traduziu de um lado para o outro, tropeçando ocasionalmente, mas se recuperando rapidamente. Sempre que ela hesitava em um termo, podia sentir o olhar intenso de Alexandre Santos sobre ela, mas se recusava a ser intimidada. No final da ligação, um acordo preliminar havia sido alcançado. Quando a tela escureceu, a sala irrompeu em murmúrios satisfeitos. Júlia soltou um suspiro que não percebera que estava segurando. "Nada mal, senhora Pereira", disse um dos executivos com leve surpresa. Alexandre Santos permaneceu em silêncio, reunindo seus papéis. Quando todos começaram a sair, ele finalmente falou: "Uma palavra, senhora Pereira." O estômago de Júlia apertou. Ela havia cometido algum erro crítico? Seguiu-o até seu escritório, um espaço enorme de esquina, com janelas do chão ao teto com vista para o horizonte de São Paulo. "Sente-se", ele gesticulou para uma cadeira na frente de sua mesa. "Seu mandarim é interessante." "Senhor, seu sotaque é incomum. Não é como nos livros, mas é eficaz." A equipe de Xangai pareceu apreciá-lo. Era um elogio? Júlia não conseguia dizer pela sua expressão impassível. "Obrigada, eu acho." O fantasma de um sorriso tocou seus lábios. "Onde você aprendeu a falar assim?" "Aprendi sozinha", ela admitiu. "Minha mãe era meio chinesa, mas nunca me ensinou o idioma. Depois que ela faleceu, eu quis me conectar com essa parte da minha herança." "Autodidata", ele repetiu, estudando-a com novo interesse. "Impressionante." Júlia se mexeu desconfortavelmente sob seu escrutínio. Havia algo perturbador na maneira como ele olhava para ela, como se pudesse ver através de sua fachada, cuidadosamente construída para a mãe solteira exausta por baixo. A equipe ficou satisfeita com o resultado de hoje. Ele continuou: "Você continuará conosco durante a duração dessas negociações,
Lívia lhe dará o cronograma. Obrigada pela oportunidade, Sr. Santos. Ele assentiu, já voltando sua atenção para o computador, dispensando-a sem mais uma palavra. Quando Júlia saiu de seu escritório, seu telefone vibrou com uma mensagem de Dona Rosa. Tiago com febre. Escola ligou. Busquei ele. O pânico surgiu dentro dela. Tiago raramente ficava doente, mas quando ficava, era forte. Ela precisava ir para casa. Mas não podia arriscar perder este emprego em seu primeiro dia. Enquanto estava no corredor, dividida entre seu filho e sua oportunidade, ela não notou a porta do banheiro se abrindo até que fosse tarde demais. Ela colidiu fortemente com alguém que saía, quase caindo para trás. Mãos fortes seguraram seus ombros, firmando-a. Ela olhou para cima, para o rosto surpreso de Alexandre Santos. Senhor Santos, desculpe-me, eu não estava olhando para onde... Claramente, ele a interrompeu, soltando seus braços e dando um passo para trás. Está tudo bem? Você parece aflita. Deveria mentir? Não, ela decidiu. Não começaria esta oportunidade com desonestidade. Meu filho está doente. A escola dele ligou. Algo mudou na expressão de Alexandre. Um suavizar ao redor dos olhos, tão breve que ela poderia ter imaginado. Vá, ele disse simplesmente. Senhor? Não precisamos de você novamente até amanhã de manhã. Vá cuidar do seu filho. O alívio inundou-a. Obrigada. Estarei preparada para as reuniões de amanhã, prometo. Enquanto ela corria em direção ao elevador, Júlia sentiu os olhos de Alexandre Santos seguindo-a. O que ela não viu foi a maneira como seu olhar permaneceu nela, muito depois de as portas do elevador se fecharem, ou a expressão pensativa que substituiu sua habitual máscara de indiferença. Para Júlia Pereira, este era apenas o começo de oportunidade, de mudança, e de uma conexão que desafiaria tudo o que ela pensava que sabia sobre si mesma e sobre o homem cuja empresa ela havia limpado nas sombras por anos. As 3 semanas seguintes passaram num turbilhão para Júlia. Durante o dia, ela navegava pelo terreno complexo de negociações empresariais de alto risco, traduzindo entre a Santos Empreendimentos e seus parceiros de Xangai. À noite, ela ainda vestia seu uniforme de faxineira 2 vezes por semana, esfregando os mesmos pisos sobre os quais caminhava confiante durante o horário comercial. A ironia não passava despercebida. Ninguém na Santos a reconhecia como parte do exército invisível que mantinha seus escritórios impecáveis. Ela tomava cuidado para trabalhar em andares diferentes durante seus turnos de limpeza, evitando o nível executivo onde poderia ser vista. Tiago havia se recuperado rapidamente da febre, e com seu salário de intérprete, Júlia finalmente pôde pagar por uma babá adequada. Dona Rosa ainda ajudava, mas agora Júlia podia pagar um estudante universitário para buscar Tiago na escola e ficar com ele até que ela chegasse em casa. Mãe, podemos ter um cachorro agora? Tiago perguntou uma noite enquanto jantavam. Uma refeição adequada que ela havia cozinhado em vez da comida barata que havia sido seu básico. Ainda não, querido, ela. Sorriu bagunçando seu cabelo. Mas talvez logo se as coisas continuarem indo bem. E as coisas estavam indo bem. Profissionalmente, pelo menos. As negociações com Xangai estavam progredindo, e o papel de Júlia havia se expandido além da mera tradução. Ela começou a oferecer insights culturais que os executivos achavam valiosos, ganhando respeito relutante da maioria da equipe. Da maioria, mas não de todos. Henrique Ribeiro, o VP de marketing cujo livro de mandarim ela havia emprestado, a observava com desconfiança mal disfarçada. Várias vezes ela o pegou estudando seu rosto como se tentasse situá-la. Ela conseguiu devolver o livro durante um intervalo para almoço, quando o escritório dele estava vazio. Mas o susto deixou seus nervos à flor da pele. Então havia Alexandre Santos. O CEO permanecia um enigma. Distante, mas observador, frio, mas ocasionalmente mostrando lampejos de consideração inesperada. Desde aquele primeiro dia, quando ele a enviou para casa para cuidar de Tiago, suas interações haviam sido estritamente profissionais. Mas ela frequentemente sentia seus olhos sobre ela durante as reuniões,
avaliando e examinando. Na sexta-feira de manhã, Júlia chegou cedo para se preparar para uma sessão crítica de negociação. A equipe de Xangai havia levantado preocupações sobre proteções de propriedade intelectual, e a equipe da Santos precisava abordá-las cuidadosamente. Ela estava revisando termos técnicos em uma sala de conferências vazia, quando a porta se abriu. "Você chegou cedo, Sra. Pereira." Alexandre Santos estava parado na porta, sua alta figura silhuetada contra a luz do corredor. Como sempre, ele estava impecavelmente vestido em um terno sob medida que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal dela. "Bom dia, Sr. Santos." Ela se endireitou na cadeira. "Eu queria revisar a terminologia de PI antes da ligação." Ele assentiu, fechando a porta atrás dele. Em vez de sair, sentou-se do outro lado dela, colocando uma pasta de couro sobre a mesa. "Seu trabalho tem sido impressionante," ele disse depois de um momento, sua voz profunda, medida e controlada. A equipe de Xangai mencionou especificamente sua habilidade em navegar pelas nuances culturais. Vindo dele, isso era um grande elogio. "Obrigada, senhor." "Onde você trabalhou antes disso?" A pergunta era casual, mas seus intensos olhos azuis eram tudo menos isso. Júlia hesitou. "Trabalhei em vários empregos, principalmente no setor de serviços. Sem treinamento formal como intérprete," ele observou, não uma pergunta, mas uma constatação. "No entanto, você está superando pessoas com décadas de experiência e diplomas avançados." Ela se mexeu desconfortavelmente. Ele estava desconfiado, investigando seu histórico. "Aprendo rápido," ela disse simplesmente, claramente. Ele a estudou com aquele olhar penetrante que a fazia se sentir transparente. "A questão é, o que mais você aprendeu, Sra. Pereira? Você parece notavelmente bem versada em nossas operações comerciais para alguém que se juntou a nós há menos de um mês." Seu coração gaguejou. Será que ele de alguma forma sabia sobre seu trabalho de limpeza? Sobre como ela havia absorvido informações noite após noite enquanto os escritórios estavam vazios, antes que ela pudesse formular uma resposta? A porta se abriu e vários executivos entraram para o briefing da manhã. Alexandre manteve seu olhar por mais um longo momento, antes de voltar sua atenção para os outros. Durante toda a reunião, Júlia lutou para se concentrar, as perguntas de Alexandre ecoando em sua mente. Quando a ligação com Xangai finalmente terminou com sucesso 2 horas depois, ela respirou aliviada. Precisava de espaço para pensar, para planejar seu próximo movimento, se sua cobertura estivesse prestes a ser descoberta. "Sra. Pereira," Henrique Ribeiro chamou, enquanto ela reunia seus materiais. "Uma palavra?" Seu estômago apertou enquanto seguia-o até um canto tranquilo da sala. "Tenho tentado me lembrar de você por semanas," ele disse, sua voz baixa. Finalmente me lembrei de onde a vi antes." Era isso, o momento em que seus dois mundos colidiam. "Você é da equipe de limpeza, não é?" Ele não esperou por sua resposta. "Eu a vi esvaziando lixeiras tarde da noite. Você achou que ninguém notaria? Que poderia simplesmente se infiltrar em nossa empresa assim?" "Eu não me infiltrei em nada," ela respondeu, mantendo a voz firme, apesar de seu coração acelerado. "Me candidatei a uma vaga aberta e fui contratada com base em minhas habilidades." "Habilidades?" Ele zombou. "É assim que você chama? Espreitando depois do expediente, provavelmente roubando informações da empresa." "Nunca roubei nada, exceto seu livro de mandarim que ela devolvera. Mas isso era diferente." "Veremos. O conselho deve saber que tipo de pessoa deixaram entrar nessas negociações." Enquanto ele se virava para ir embora, Júlia sentiu sua oportunidade duramente, conquistada, escorrendo por entre seus dedos. Tudo pelo que havia se sacrificado, todas as noites tardias estudando enquanto Tiago dormia. Tudo seria em vão se Ribeiro a expusesse. "Sr. Ribeiro," ela chamou, fazendo-o pausar. "Antes de fazer qualquer coisa, pergunte a si mesmo, se eu tenho limpado estes escritórios por 3 anos sem ninguém me notar, o que isso diz sobre como esta empresa trata pessoas que considera abaixo de sua atenção?" Ele olhou para ela momentaneamente sem palavras.
E se eu aprendi o suficiente apenas por ser invisível para me qualificar para esta posição, talvez o problema não seja que eu era faxineira, mas que ninguém se importou em ver que eu poderia ser mais. Antes que ele pudesse responder, Lívia do RH se aproximou deles. Júlia, o Sr. Santos gostaria de vê-la em seu escritório. Ribeiro lançou-lhe um olhar presunçoso. Parece que seu acerto de contas chegou mais cedo do que o esperado. As pernas de Júlia pareciam de chumbo, enquanto caminhava para o escritório de Alexandre. Ribeiro já havia falado com ele. Este era o fim de sua breve ascensão da invisibilidade. Alexandre estava de pé na janela quando ela entrou, de costas para a porta, silhuetado contra o brilhante sol do meio-dia. Ele se virou quando ela fechou a porta atrás de si. Senhora Pereira, seu rosto não revelava nada. Por favor, sente-se. Ela se empoleirou na beira de uma cadeira, mãos firmemente entrelaçadas em seu colo. Acabei de ter uma conversa muito interessante com o chefe de nossos serviços de limpeza, ele disse, observando-a atentamente. A respiração de Júlia ficou presa. Era isso. Ele confirmou que você tem trabalhado como parte de nossa equipe de limpeza noturna pelos últimos 3 anos. Ela ergueu o queixo, recusando-se a mostrar vergonha. Sim, trabalhei. Enquanto criava um filho como mãe solteira e trabalhava em outro emprego durante o dia. Sim. Alexandre sentou-se na beira de sua mesa, mais próximo dela agora. E, durante esses 3 anos, você ensinou a si mesma mandarim, absorveu conceitos complexos de negócios e desenvolveu habilidades que nossos consultores mais bem pagos lutam para dominar. Seu tom não era acusatório, mas curioso, impressionado. Júlia não conseguia decifrá-lo completamente. Sempre aprendi rápido, ela disse simplesmente. Precisava encontrar uma maneira de proporcionar uma vida melhor para meu filho. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a com aqueles intensos olhos azuis. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave do que ela. Jamais ouvira. Por que você não revelou isso quando se candidatou? Você teria me contratado se eu tivesse? A pergunta pairou entre eles, honesta e desafiadora. Para sua surpresa, os lábios de Alexandre se curvaram em um leve sorriso. Provavelmente, não, ele admitiu. Nossos processos de contratação são tradicionais. Exatamente. Eu precisava que vocês vissem o que eu podia fazer, não de onde eu vinha. Ele assentiu lentamente. E você certamente provou suas capacidades. Ele fez uma pausa. Ribeiro, quer que você seja demitida. Seu coração afundou, mas ela manteve sua expressão neutra. Eu entendo. Eu discordo dele. Os olhos de Júlia se arregalaram. Discorda? Acho sua iniciativa notável. A equipe de Xangai a respeita. E estamos mais perto de finalizar este acordo do que estaríamos com nosso intérprete regular. A esperança cintilou dentro dela. Então você não está me demitindo? Não. Ele moveu-se de volta para trás, de sua mesa, criando distância entre eles novamente. Mas estou realocando você. Realocando-me? Para onde? Para nossa equipe de desenvolvimento de negócios internacionais. O cargo vem com um aumento salarial substancial e benefícios completos, supondo que você esteja interessada. Júlia olhou para ele, certa de que havia ouvido mal. Você está me oferecendo uma posição permanente? Sim. Ele entregou-lhe uma pasta. Seu contrato de trabalho, caso você escolha aceitar. Sugiro que eu revise cuidadosamente antes de decidir. Ela abriu a pasta com mãos trêmulas. O salário listado a fez inalar bruscamente. Era mais de 5 vezes o que ela ganhava como faxineira. Por quê? Ela perguntou, olhando para ele. Por que você faria isso por mim? Algo mudou na expressão de Alexandre, uma rachadura em sua fachada cuidadosamente mantida. Porque um talento como o seu não deveria ser desperdiçado limpando banheiros à meia-noite. Ele hesitou, então acrescentou. E porque respeito o que você conquistou contra probabilidades significativas. Seus olhos se encontraram, e por um momento, algo elétrico passou entre eles.
Reconhecimento, compreensão, uma conexão que nenhum dos dois havia antecipado. Alexandre quebrou o contato primeiro, limpando a garganta e arrumando papéis em sua mesa. Você precisará dar aviso prévio à empresa de limpeza, é claro, e deve saber que nem todos receberão bem esta transição. Ribeiro em particular. Posso lidar com Ribeiro, Júlia disse com nova confiança. Acredito que possa, respondeu. Alexandre, o fantasma de um sorriso tocando seus lábios. Você se reportará a Diana Costa em desenvolvimento de negócios a partir de segunda-feira. Ao sair de seu escritório, agarrando o contrato que mudaria sua vida, Júlia sentiu-se mais leve do que havia se sentido em anos. Pela primeira vez desde que Tiago nasceu, ela podia ver um caminho claro à frente, um que não envolvia exaustão e luta constante. Naquele fim de semana, ela comemorou com Tiago, levando-o ao Museu de Ciências e tomando sorvete, pequenos luxos que estavam além de seus meios antes. Isso significa que podemos ter um cachorro agora? Tiago perguntou com sorvete de chocolate espalhado pelo seu sorriso. Júlia riu, limpando seu rosto com um guardanapo. Vamos dar alguns meses, querido, mas acho que as coisas vão ser diferentes para nós agora. A segunda-feira chegou com novos desafios. Vestida com um novo traje no qual havia se permitido gastar um conjunto cinza-carvão que realmente servia adequadamente, Júlia saiu do elevador no 28º andar, onde a equipe de desenvolvimento de negócios estava localizada. As reações à sua chegada variaram de curiosidade a franca hostilidade. A notícia sobre seu caminho incomum para a Santos Empreendimentos tinha se espalhado, e os sussurros a seguiam pelo escritório. Diana Costa, sua nova chefe, era uma mulher formidável na casa dos 50 anos que havia quebrado vários tetos, de vidro em sua carreira. Ela cumprimentou Júlia com um aperto de mão firme e um olhar direto. O próprio Santos se responsabilizou por você, ela disse sem preâmbulos. Isso é raro. Não o faça se arrepender. Não farei, Júlia prometeu. Bom, porque este departamento não tolera a mediocridade, não importa quão interessante seja sua história de fundo. O trabalho era desafiador, a curva de aprendizado íngreme. Júlia foi encarregada de pesquisar potenciais parceiros internacionais, analisar tendências de mercado e desenvolver estratégias de entrada para mercados emergentes. Seu conhecimento autodidata era testado diariamente, e ela frequentemente ficava até tarde para se atualizar sobre conceitos que seus colegas haviam aprendido na faculdade de administração. Durante tudo isso, Alexandre Santos permaneceu distante. Seus caminhos se cruzavam ocasionalmente, em reuniões ou corredores, mas ele a tratava com o mesmo profissionalismo frio que demonstrava a todos. Se não fosse pela oportunidade que ele lhe dera, Júlia poderia ter pensado que havia imaginado aquele momento de conexão em seu escritório. 3 semanas em seu novo papel, Júlia estava trabalhando até tarde, debruçada sobre análises de mercado para uma potencial parceria em Singapura. A maior parte do escritório havia se esvaziado horas atrás, mas ela estava determinada a dominar este material antes da apresentação do dia seguinte. Ainda aqui, Sra. Pereira. Ela olhou para cima, surpresa ao encontrar Alexandre parado, na porta da pequena sala de conferências que havia requisitado. Sr. Santos, sim, apenas me preparando para o briefing sobre Singapura amanhã. Ele assentiu entrando na sala. Como está se adaptando à sua nova posição? Desafiadora, ela admitiu, mas da melhor maneira possível. Diana tem padrões elevados. Como deveria ter. Ele hesitou, então sentou-se do outro lado da mesa. O conselho está impressionado com seus insights sobre o Acordo de Xangai. Os termos que você ajudou a negociar economizaram milhões para nós. Fico feliz em poder ajudar. Um silêncio constrangedor caiu entre eles, espesso com perguntas, não ditas. Alexandre parecia caracteristicamente incerto, passando uma mão pelo cabelo escuro em uma rara demonstração de vulnerabilidade. Seu filho, ele disse finalmente, como ele está se adaptando ao seu novo horário? A pergunta pessoal a surpreendeu. Tiago está bem.
Ele está feliz por eu estar em casa mais cedo na maioria das noites, e agora posso pagar por um programa extraescolar melhor para ele. Alexandre assentiu com um olhar distante em seus olhos. As crianças são resilientes, mas precisam de estabilidade. Algo em seu tom fez Júlia ficar curiosa. Você tem filhos, Sr. Santos? Não. Sua resposta foi seca, final. Então, mais suavemente, minha própria infância foi não algo que eu esteja ansioso para replicar. A admissão, por menor que fosse, parecia significativa vinda de um homem que revelava tão pouco de si mesmo. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele verificou sua expressão se fechando novamente. Devo ir. Não fique até muito tarde, Sra. Pereira. Ao se levantar para sair, ele pausou na porta. Há uma recepção da empresa na próxima sexta-feira. Membros do conselho, investidores importantes, executivos-chave. Sua presença seria apropriada, dada sua contribuição para o Acordo de Xangai. Ele estava convidando-a, ordenando-a. Júlia não conseguia dizer ao certo. Estarei lá. Ela disse simplesmente. Ele assentiu uma vez e saiu, deixando para trás apenas o leve aroma de sua colônia cara e uma sensação persistente de confusão. A semana passou num borrão de preparação e trabalho. A apresentação de Singapura de Júlia foi bem, ganhando-lhe respeito relutante de mais colegas. Até mesmo Ribeiro havia passado da hostilidade aberta para a tolerância fria, embora seus olhos ainda a seguissem com desconfiança. Na noite de sexta-feira, ela estava na frente do espelho de seu apartamento, examinando criticamente seu reflexo. O vestido preto de coquetel que encontrara em promoção era simples, mas elegante. Ela se permitira comprar sapatos adequados e teve seu cabelo arrumado. Pequenos luxos que pareciam significativos, depois de anos de fazer o melhor com o que tinha. Você parece uma princesa, mãe. Tiago disse da porta do quarto, olhos arregalados. De admiração. Júlia riu, ajoelhando-se para abraçá-lo. Dificilmente uma princesa, querido. Só estou tentando parecer profissional. Seu chefe vai estar lá? Aquele de quem você fala? Ela hesitou. O Sr. Santos? Sim, ele estará lá. Ele é legal com você? Uma pergunta interessante. Ele me deu esta oportunidade, então sim, acho que é. A babá chegou e com um último beijo na testa de Tiago, Júlia saiu, mais nervosa do que estivera para qualquer reunião de negócios. A recepção foi realizada em um hotel exclusivo do centro, o salão de festas transformado com iluminação elegante e arranjos florais. Júlia respirou fundo antes de entrar, lembrando a si mesma que pertencia ali, que havia conquistado seu lugar através de inteligência e determinação. Diana Costa a avistou imediatamente, acenando para que se juntasse a um grupo de executivos. Timing perfeito. Estávamos justamente discutindo a oportunidade de Singapura. Durante a hora seguinte, Júlia circulou, engajando-se em conversas sobre mercados e estratégias, silenciosamente grata por todo o conhecimento que havia absorvido durante seus anos de invisibilidade. Se alguém estava surpreso com sua presença, escondiam bem, exceto por Ribeiro, cuja expressão azeda a seguia pela sala como uma sombra indesejada. Era quase 9 horas, quando ela finalmente avistou Alexandre. Ao contrário dos outros executivos que se reuniam em grupos barulhentos, ele estava um tanto à parte, engajado em conversa com um homem mais velho que Júlia reconheceu como Wagner Santos, pai de Alexandre e ex-CEO da empresa. Mesmo do outro lado da sala, a tensão entre eles era palpável. O rosto de Wagner estava corado com o que parecia ser raiva, enquanto Alexandre mantinha a mesma máscara impassível que usava no escritório. A conversa deles terminou abruptamente, quando Wagner notou Júlia observando-os. Ele disse algo a Alexandre, que se virou para seguir o olhar de seu pai. Quando os olhos de Alexandre encontraram os dela, algo mudou em sua expressão. Um suavizar, um alívio quase, como se a visão dela proporcionasse uma fuga da conversa na qual estivera preso. Ele se desculpou com seu pai e caminhou em direção a ela. Senhora Pereira, ele a cumprimentou, sua voz mais calorosa do que ela jamais ouvira. Estou feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, ela respondeu,
de repente muito consciente de quão perto ele estava. Você parece... Ele hesitou, parecendo procurar uma palavra apropriada. Diferente, fora do escritório. Ela sorriu. Isso é uma maneira educada de dizer que me arrumo bem? Para sua surpresa, um sorriso genuíno cruzou o rosto dele. O primeiro que ela já vira. De fato é uma transformação, embora não seja indesejada. Antes que ela pudesse responder, uma comoção perto da entrada chamou a atenção deles. Uma mulher havia chegado. Alta, loira, impressionantemente bonita, em um vestido azul gelo que provavelmente custava mais do que todo o guarda-roupa de Júlia. Com licença, disse Alexandre, seu sorriso desaparecendo. Preciso lidar com isso. Enquanto ele se afastava, Diana apareceu ao lado de Júlia. Aquela é Valentina Henriques, ela explicou, notando o olhar curioso de Júlia. Filha de Jaime Henriques do Conselho. A família dela possui quase 10% da Santos Empreendimentos. E ela e o Sr. Santos são... complicados, Diana. Respondeu com um olhar conhecedor. As famílias deles têm tentado juntá-los há anos. Uma fusão de dinastias, por assim dizer. Júlia observou enquanto Alexandre cumprimentava Valentina com um beijo cordial na bochecha. Eles formavam um casal impressionante, ambos bonitos, ricos, claramente pertencendo ao mesmo mundo. Um mundo que nunca incluiria Júlia Pereira, ex-faxineira. Não perca seu tempo, Diana aconselhou, interpretando mal a expressão de Júlia. Homens como Alexandre Santos não se desviam de seus caminhos predeterminados. Confie em mim. Trabalho com o tipo dele há 30 anos. A noite piorou a partir daí. Júlia se encontrou cada vez mais consciente do abismo entre ela e todos os Yua, outros na sala. Essas pessoas haviam frequentado as melhores escolas, passado férias em lugares que ela não conseguia pronunciar e se moviam pela vida com a fácil confiança daqueles que nunca se preocuparam em pagar o aluguel. Por volta das 10h30, ela estava pronta para ir embora. Pediu desculpas a Diana e dirigiu-se ao guarda-volumes, ansiosa para voltar para casa, para Tiago e para a simples realidade de seu pequeno apartamento. Enquanto esperava por seu casaco, uma voz atrás dela a fez congelar. Saindo tão cedo, Sra. Pereira? Ela se virou para encontrar Alexandre parado ali, sua gravata ligeiramente afrouxada, dando-lhe uma aparência mais acessível. Sim, devo voltar para meu filho. Ele assentiu, compreensão em seus olhos. Claro. Ele pausou, parecendo debater, algo internamente antes de acrescentar. Gostaria de uma carona? Meu motorista está esperando lá fora. A oferta a surpreendeu. Obrigada, mas posso me virar. Eu insisto, ele disse com uma gentil firmeza que não admitia discussão. É tarde e os táxis de São Paulo podem ser pouco confiáveis nas noites de sexta-feira. Antes que ela pudesse protestar mais, ele já estava com seu casaco na mão segurando-o aberto para ela. A inesperada cortesia a desconcertou, e ela se viu aceitando sua oferta com um pequeno aceno. Lá fora, um elegante carro preto esperava na calçada. Alexandre abriu a porta para ela, antes de deslizar para dentro ao seu lado. Enquanto o carro se afastava do hotel, o silêncio se instalou entre eles, não desconfortável, mas carregado de uma consciência não expressa. Você parecia estar se divertindo na recepção, ele finalmente disse, embora seu tom sugerisse que ele sabia que não era verdade. Júlia considerou mentir, então decidiu não fazê-lo. Na verdade, me senti bastante deslocada. Por causa do seu histórico, em parte, ela admitiu, mas principalmente porque todos lá pareciam estar interpretando papéis que ensaiaram a vida toda. O executivo ambicioso, a socialite encantadora, o patriarca poderoso. Ela fez uma pausa. Até mesmo você. Alexandre se virou para ela, a surpresa evidente em sua expressão. Que papel você acha que estou interpretando, Sra. Pereira? O filho perfeito, o herdeiro obediente. Ela encontrou seu olhar diretamente. O homem que sacrifica seus próprios desejos pelas expectativas familiares. Sua ousadia chocou até a ela mesma. Talvez fosse o champanhe,
ou a intimidade surreal de estar sentada ao lado dele no carro escurecido, mas ela havia cruzado uma linha que não pretendia se aproximar. Para sua surpresa, Alexandre não parecia ofendido. Em vez disso, um lampejo de algo como dor cruzou suas feições antes que ele desviasse o olhar. Você é muito observadora, ele disse baixinho. Uma habilidade que lhe serviu bem, ao que parece. O carro diminuiu a velocidade ao entrar no bairro de Júlia, um contraste gritante com o opulento centro que haviam deixado para trás. Ela se sentiu repentinamente constrangida com seu modesto prédio de apartamentos. Aqui está bom, ela disse quando se aproximaram da esquina. Você pode me deixar aqui. Absurdo. Vamos levá-la até sua porta. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, Alexandre a surpreendeu saindo primeiro e oferecendo sua mão para ajudá-la a sair. O gesto foi tão inesperado, tão em desacordo, com o empresário calculista que ela conhecia, que aceitou sem pensar. Obrigada pela carona, ela disse, repentinamente constrangida sob o brilho amarelo da luz da rua. Foi um prazer. Ele hesitou, então acrescentou. Você estava certa, sabe? Sobre o quê? Os papéis que representamos. Sua voz estava baixa, destinada apenas aos ouvidos dela. Alguns de nós os interpretam por tanto tempo que esquecemos que pode haver alternativas. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, algo mudou entre eles, um reconhecimento mútuo, de ver além das fachadas cuidadosamente construídas para as verdades por baixo. O encanto foi quebrado pelo telefone dela, tocando com uma mensagem da babá. Alexandre deu um passo para trás, sua máscara profissional voltando ao lugar. Boa noite, senhora Pereira, ele disse formalmente. Vejo você na segunda-feira. Enquanto Júlia observava seu carro se afastar, não conseguia afastar a sensação de que algo fundamental havia mudado naquela noite, não apenas em como Alexandre Santos a via, mas em como ela o via. As semanas seguintes à recepção trouxeram mudanças sutis, mas significativas, para o relacionamento de Júlia com Alexandre. Nas reuniões, seus olhos buscavam os dela através da mesa de conferência, um pedido silencioso por sua opinião. Quando se cruzavam nos corredores, seu habitual aceno brusco era substituído por um sorriso genuíno, ainda que pequeno. Era como se sua conversa no carro tivesse aberto uma porta entre seus mundos, não o suficiente para atravessar, mas o bastante para vislumbrar o que havia do outro lado. Para Júlia, essas mudanças eram ao mesmo tempo emocionantes e aterrorizantes. Ela se pegava pensando nele em momentos estranhos, enquanto ajudava Tiago com a lição de casa, durante seu trajeto matinal, enquanto ficava acordada à noite revisando os eventos do dia. Ela dizia a si mesma que era natural ser atraída por alguém que havia mudado sua vida tão drasticamente. Gratidão, era só isso. Mas no fundo, ela sabia que era mais. E esse conhecimento a assustava. Em uma quarta-feira à tarde, Júlia estava apresentando sua análise de mercados potenciais no Sudeste Asiático quando Ribeiro a interrompeu bruscamente. Essas projeções são excessivamente otimistas, ele disse com desdém. Mal disfarçado. Alguém com treinamento formal entenderia melhor os riscos inerentes. A alfinetada era direcionada diretamente ao seu histórico, um lembrete para todos os presentes de que ela não havia conquistado sua posição por canais tradicionais. Antes que ela pudesse responder, a voz de Alexandre cortou a tensão. Acho a avaliação da senhora Pereira completa e bem fundamentada, ele disse friamente. Talvez se você tivesse preocupações, Ribeiro, deveria tê-las levantado antes da reunião, em vez de tentar minar uma colega publicamente. A sala ficou em silêncio. Alexandre Santos raramente se envolvia em política de escritório, e sua defesa de Júlia era inesperada. O rosto de Ribeiro ficou vermelho de constrangimento e raiva. Claro, senhor, ele murmurou, evitando os olhos de Júlia pelo resto da reunião. Depois, Alexandre a alcançou no corredor. Não deixe Ribeiro atingi-la, ele disse caindo no passo ao lado dela. Ele está ameaçado pelo seu rápido avanço. Obrigada por intervir, mas posso lutar minhas próprias batalhas, Júlia respondeu, sentindo-se ao mesmo tempo grata
e ligeiramente desconfortável com sua proteção. Alexandre estudou seu rosto. Não tenho dúvida disso, mas às vezes até os lutadores mais fortes precisam de aliados. Eles haviam chegado ao elevador, e conforme outros funcionários se reuniam para esperar, sua conversa diminuiu para conversa fiada profissional. Mas quando Júlia entrou no elevador lotado, Alexandre manteve seu olhar por um instante mais longo que o necessário, enviando um calor inexplicável através de seu peito. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Tiago olhou para cima de sua lição de casa com uma expressão pensativa. Mãe, você está mais feliz agora? No seu novo emprego? Ela pausou, espátula na mão. Sim, acho que estou. Por que você pergunta? Você sorri mais, ele disse simplesmente, e não parece tão cansada o tempo todo. O coração de Júlia se encheu de amor por seu filho perceptivo. Você está certo. As coisas estão melhores agora. É por causa do seu chefe, aquele que te deu o emprego chique? Ela quase deixou cair a espátula. O Sr. Santos, o que faz você perguntar isso? Tiago deu de ombros. Você fala dele muito, e sua voz fica diferente quando fala. Fica? Ela perguntou, imaginando se seus sentimentos eram tão transparentes. Como a Dona Rosa soa quando fala do falecido marido dela. Júlia voltou-se para o fogão, grata por ele não poder ver suas bochechas coradas. Bem, o Sr. Santos tem apoiado muito o meu trabalho. É normal apreciar um bom chefe. Se você diz, Tiago respondeu não convencido. Então, com a franqueza direta das crianças, acrescentou. Você deveria convidá-lo para jantar algum dia. Quero conhecê-lo. A ideia era tão absurda, Alexandre Santos sentado à sua pequena mesa de cozinha, comendo espaguete em seus pratos descombinados, que Júlia riu alto. Acho que isso não vai acontecer, querido. O Sr. Santos é muito ocupado e importante. Você também é, Tiago disse lealmente, e ainda assim arranja tempo para o jantar. Sua fé inocente na posição igual dela com alguém como Alexandre era ao mesmo tempo tocante e de partir o coração. A verdade era que, apesar do recente calor de Alexandre, eles existiam em mundos fundamentalmente diferentes. Um fato que se tornou dolorosamente claro no dia seguinte. Júlia estava trabalhando até tarde, finalizando relatórios para uma reunião matinal, quando decidiu pegar um café na sala de descanso. Ao se aproximar, ouviu vozes de dentro, a de Alexandre e a de uma mulher. Ela estava prestes a se afastar quando ouviu seu próprio nome. A mulher Pereira está se tornando um problema, a voz feminina disse rispidamente. O conselho está comentando, Alexandre. As pessoas estão questionando seu julgamento. Meu julgamento não é preocupação do conselho, Alexandre respondeu friamente. Júlia Pereira provou ser valiosa para esta empresa. É Júlia agora, não é? O tom da mulher era zombeteiro. Não pense que não notei como você olha para ela. Sua faxineira transformada em executiva. Júlia reconheceu a voz agora. Valentina Henriques da recepção. Chega, Valentina, Alexandre advertiu. Não, nem de longe é o suficiente, Valentina disparou. Seu pai está furioso. A fusão Henrique Santos foi planejada por anos. Nossas famílias, nossas empresas. Eu nunca concordei com nenhuma fusão, Alexandre interrompeu, pessoal ou profissional. Não seja ingênuo, você não tem escolha, nenhum de nós tem. A voz de Valentina suavizou ligeiramente. Nós fazemos sentido juntos, Alexandre. Sempre fizemos. Esta infatuação com seu projeto de caridade, não a chame assim. O tom de Alexandre tinha uma aresta que Júlia nunca havia ouvido antes. Júlia, Pereira tem mais inteligência e integridade do que a maioria dos executivos formados em universidades de elite neste prédio. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Quando Valentina falou novamente, sua voz estava perigosamente calma. Você precisa decidir o que importa mais, Alexandre. Seu legado familiar ou alguma fantasia sobre uma mulher que nunca pertencerá ao nosso mundo, porque você não pode ter os dois. Júlia recuou silenciosamente, seu coração batendo forte. Voltou para seu escritório, reuniu suas coisas e saiu, sem terminar seu trabalho. Durante toda a noite,
As palavras de Valentina ecoaram em sua mente. Ela nunca pertencerá ao nosso mundo. O pior era que Júlia sabia que era verdade. Na manhã seguinte, ela chegou cedo, determinada a se concentrar no trabalho e deixar de lado a desconfortável escuta da noite anterior. Mas quando saiu do elevador, Lívia do RH estava esperando por ela. Júlia, o Sr. Santos gostaria de vê-la em seu escritório, imediatamente. Seu estômago afundou. Alguém a havia visto perto da sala de descanso? Alexandre sabia que ela havia escutado sua conversa com Valentina. Quando entrou em seu escritório, Alexandre estava de pé na janela, assim como estivera naquele dia, semanas atrás, quando a confrontou sobre seu trabalho de limpeza. Ele se virou quando ela entrou, e algo em sua expressão fez sua respiração parar, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. "Feche a porta, por favor", ele disse baixinho. Ela obedeceu, coração acelerado. "Você queria me ver?" "Sim." Ele gesticulou para que ela se sentasse. Então a surpreendeu tomando a cadeira ao lado dela, em vez de se retirar para trás de sua mesa. "Júlia, preciso discutir algo com você. Algo importante." O uso de seu primeiro nome não passou despercebido por ela. "Está tudo bem?" Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de incerteza. "Tem havido conversas sobre você, sobre nós." "Nós?" ela ecoou, o calor subindo às suas bochechas. "O conselho tem preocupações sobre meu interesse em sua carreira." Ele escolheu suas palavras cuidadosamente. "Eles acham que demonstrei favoritismo por você." "Demonstrou?" A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Alexandre encontrou seus olhos diretamente. "Sim", ele admitiu, "mas não pelas razões que eles pensam. Não porque tenho pena de você ou porque estou tentando fazer algum ponto sobre diversidade corporativa." "Então por quê?" Ele se inclinou ligeiramente para a frente. "Porque em todos os meus anos administrando esta empresa, nunca conheci ninguém como você. Alguém que vê além dos papéis que interpretamos, que me desafia a ser melhor, a questionar o que sempre aceitei como inevitável." O coração de Júlia martelava contra suas costelas. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. "Alexandre, Na próxima semana", ele interrompeu, "há uma conferência internacional de negócios em São Paulo. Gostaria que você participasse comigo, como minha representante." A mudança abrupta de assunto a desconcertou. "Sua representante? A razão oficial seria para você ganhar exposição a parceiros internacionais. Beneficiaria sua posição em desenvolvimento de negócios." Ele fez uma pausa. "Extraoficialmente, eu gostaria da chance de conversar com você longe deste prédio, longe da política e das expectativas." A compreensão se fez presente. "Você quer que passemos tempo juntos?" "Sim." A única palavra carregava um peso de significado. "Se você estiver disposta." A mente de Júlia corria. Ele estava sugerindo o que ela pensava? E se sim, o que isso significava para sua carreira, para a reputação que ela havia trabalhado tão duro para construir? "Preciso pensar sobre isso", ela disse cuidadosamente. Alexandre assentiu, respeitando sua cautela. "Claro, a conferência é na próxima sexta-feira. Você tem até terça-feira para decidir." Ao sair de seu escritório, Júlia sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se deslocado. Qualquer que fosse sua decisão, nada seria o mesmo depois disso. O fim de semana passou num borrão de confusão. Júlia levou Tiago ao parque, ajudou-o com um projeto de ciências, seguiu os movimentos da vida normal, enquanto seus pensamentos permaneciam fixos no convite de Alexandre e no que isso poderia significar. Na segunda-feira de manhã, ela chegou ao trabalho para encontrar o escritório em alvoroço. Sussurros a seguiram pelo corredor e Diana Costa a interceptou antes que pudesse chegar à sua mesa. "Você viu?" Diana exigiu, estendendo seu tablet. "Vi o quê?" Diana mostrou-lhe a tela, um site de notícias de negócios com a manchete: "Santos Empreendimentos abalada por escândalo. Caso do CEO com ex-faxineiro exposto." O artigo abaixo continha detalhes íntimos sobre o histórico de Júlia,
sua ascensão pela empresa e insinuações sobre como ela realmente havia conquistado sua posição. Havia citações de fontes anônimas, alegando que Alexandre estava fascinado por ela desde que descobriu que ela limpava os andares executivos. Júlia sentiu o sangue drenar de seu rosto. Isso não é verdade. Nós não... Não importa o que é verdade, Diana disse sombriamente. O que importa é a percepção. O conselho está em sessão de emergência agora. Como se fosse uma deixa, o telefone de Júlia vibrou com uma mensagem de Lívia. Escritório do Sr. Santos agora. A viagem de elevador até o andar executivo parecia uma jornada para a forca. Quando chegou, a assistente de Alexandre a encaminhou diretamente, sua expressão cuidadosamente neutra. Dentro, Alexandre andava como um animal enjaulado. Ele parou quando a viu, seu rosto uma máscara de raiva controlada e algo mais, preocupação. Júlia, ele disse, a formalidade entre eles completamente abandonada agora. Sinto muito. Eu deveria ter antecipado isso. Ribeiro? Ela adivinhou. Muito provavelmente, embora ele tenha coberto bem seus rastros. O maxilar de Alexandre se apertou. O conselho está exigindo ação. Eles querem que você me demita. Ela afirmou categoricamente. Sim, ele se aproximou dela, mas eu não vou. Recuso-me a deixá-los ditar minhas decisões ou punir você por sua indignação moral mal direcionada. Seu desafio aqueceu seu coração, mas Júlia não era nada senão prática. Qual é a alternativa? O artigo está aí fora. As pessoas falarão independentemente do que façamos agora. Alexandre respirou fundo. Estive pensando nisso a manhã toda. Há 2 caminhos a seguir. Ele manteve seu olhar firmemente. Primeira opção. Você se transfere para nosso escritório em Curitiba. Novo ambiente, recomeço, longe dos boatos. Eu organizaria tudo. Garantiria que você tivesse uma posição sênior com potencial de crescimento. O pensamento de deixar São Paulo de Tiago mudar de escola. De começar tudo de novo mais uma vez era exaustivo. Mas mais do que isso, o pensamento de não ver Alexandre todos os dias deixava uma sensação inesperada de vazio em seu peito. E a segunda opção? Sua expressão suavizou. Paramos de nos esconder. Paramos de fingir que não há algo entre nós, algo real. A respiração de Júlia ficou presa. Alexandre, não podemos simplesmente... Por que não? Ele se aproximou mais, perto o suficiente para que ela pudesse ver os tons de cinza em seus olhos azuis. Pelo que as pessoas vão dizer, elas já estão dizendo. Por causa de nossas origens diferentes, é precisamente por isso que nos entendemos. Ambos fomos aprisionados por circunstâncias e expectativas. Seu pai, o conselho, controlaram minha vida por tempo demais. Ele pegou sua mão, seu toque, enviando eletricidade pelo seu braço. Júlia, conhecer você despertou algo em mim que eu pensei estar morto há muito tempo. A coragem de questionar o caminho que venho seguindo cegamente. A intensidade em seus olhos era esmagadora. Júlia retirou sua mão, precisando de espaço. Para pensar com clareza. Isso não é apenas sobre nós, ela disse baixinho. Tenho Tiago a considerar. A estabilidade dele, seu futuro e sua empresa pode sobreviver sem mim como CEO se necessário. A declaração a chocou em silêncio. Alexandre Santos, disposto a abandonar o império para o qual havia sido preparado a vida inteira, por causa dela. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou. Nunca falei tão sério. Ele moveu-se para a janela, olhando para a cidade. Abaixo. Por 42 anos vivi a vida planejada para mim por outros. FGV porque meu pai foi para lá. Assumindo a empresa porque era esperado. Quase casando com Valentina porque nossas famílias decidiram décadas atrás. Ele se virou para ela. Pela primeira vez quero escolher meu próprio caminho. E quero você ao meu lado nele. A declaração pairou no ar entre eles, de tirar o fôlego em sua simplicidade e em sua enormidade. Antes que Júlia pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele olhou para ele, sua expressão endurecendo. O conselho quer nos ver. Agora. A sala do conselho estava densa com tensão quando eles entraram. Wagner Santos,
Estava sentado à cabeceira da mesa, seu rosto trovejante. Ao lado dele estava Henrique Ribeiro, mal escondendo sua satisfação. Alexandre e Senhora Pereira. A voz de Wagner era fria. Por favor, sentem-se. Eles tomaram assentos de lados opostos. A longa mesa de mogno, um abismo entre eles. Irei direto ao ponto, Wagner continuou. O artigo desta manhã criou um problema significativo para a Santos Empreendimentos. Nossas ações já caíram 3 pontos. Uma reação temporária, Alexandre respondeu calmamente. Talvez. Mas o dano à nossa reputação pode ser duradouro. Wagner fixou seu filho com um olhar duro. O conselho chegou a uma decisão. O emprego da senhora Pereira será encerrado, com efeito imediato. O estômago de Júlia afundou, mas ela manteve sua expressão neutra, recusando-se a mostrar fraqueza. Essa não é uma decisão que cabe a você, Alexandre disse, sua voz perigosamente baixa. Como CEO. Como CEO, você demonstrou uma séria falta de julgamento, Wagner interrompeu. É por isso que o Conselho também votou para solicitar seu afastamento temporário, enquanto avaliamos a situação. A sala ficou em silêncio. Júlia observou o rosto de Alexandre, vendo o músculo em sua mandíbula se contrair, o único sinal externo de sua fúria. Entendo, ele disse finalmente. E se eu recusar? Não seja difícil, Alexandre, Wagner suspirou. E isso é para o bem da empresa. Seu avô construiu este legado, e não permitirei que seja manchado por um escândalo. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos encontrando os de Júlia do outro lado da mesa. Naquele olhar, 1000 palavras não ditas passaram entre eles. Então, para a surpresa de todos, ele sorriu, um sorriso genuíno que transformou suas feições. Bem, pai, isso torna minha decisão muito mais fácil. Ele levantou-se, abotoando o paletó em um gesto deliberado. Eu renuncio ao cargo de CEO da Santos Empreendimentos, com efeito imediato. Suspiros ecoaram ao redor da mesa. Wagner meio que se levantou de sua cadeira. Você não pode estar falando sério. Nunca estive mais sério. A voz de Alexandre estava calma, quase aliviada. Por anos liderei esta empresa de acordo com sua visão, não a minha. Deixei de lado minha própria felicidade para atender às suas expectativas. Não mais. Ele se virou para Júlia. Algumas coisas são mais importantes do que legado, riqueza ou poder. A sala do conselho explodiu em caos, vozes gritando umas sobre as outras, demandas, ameaças. Durante tudo isso, Alexandre permaneceu firme, seus olhos nunca deixando o rosto de Júlia. Quando o barulho se tornou insuportável, ele simplesmente saiu, deixando um silêncio atordoado em seu rastro. Após um momento de hesitação, Júlia o seguiu. No corredor, ele estava esperando por ela, sua expressão tanto exultante quanto aterrorizada. O olhar de um homem que acabara de saltar, sem saber se seu paraquedas abriria. Você não precisava fazer isso, ela disse suavemente. Sim, precisava. Ele tomou suas mãos nas dele. Pela primeira vez na minha vida, eu precisava fazer uma escolha baseada no que eu quero, não no que os outros esperam. E o que você quer, Alexandre? Sua resposta foi puxá-la para perto, seus lábios encontrando os dela em um beijo que parecia como voltar para casa e embarcar em uma aventura ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, ele apoiou sua testa contra a dela. Quero uma chance de ver aonde isso leva, ele sussurrou. Sem as complicações de chefe e funcionária, sem a sombra de escândalo ou fofoca. As pessoas vão falar de qualquer maneira, ela apontou. Deixe que falem, ele sorriu. Nós sabemos a verdade. 2 meses depois, Júlia estava na cozinha de um sobrado em Moema, observando enquanto Tiago mostrava entusiasticamente a Alexandre seu projeto de feira de ciências, um modelo funcional do sistema solar que eles haviam construído juntos nos últimos fins de semana. Tanta coisa havia mudado. Alexandre realmente havia renunciado a Santos Empreendimentos, embora permanecesse um importante acionista. Em vez de assumir outra gigante corporativa como muitos esperavam, ele havia surpreendido a todos iniciando
uma fundação focada em oportunidades educacionais para comunidades desfavorecidas. Júlia havia se juntado a ele como diretora de alcance internacional, usando suas habilidades linguísticas e determinação para construir parcerias ao redor do mundo. Seu relacionamento havia florescido longe da política corporativa e das expectativas. Alexandre havia se revelado atencioso, apaixonado e surpreendentemente brincalhão, uma vez livre das restrições de sua vida anterior. Ele e Tiago haviam formado um vínculo imediato, unidos por seu amor por ciência e futebol. Eles estavam levando as coisas devagar, construindo um relacionamento baseado em respeito mútuo e conexão genuína, em vez do romance turbulento que os tabloides haviam inventado. Esta noite era a primeira vez que Alexandre estava ficando para o jantar, um marco que Tiago havia antecipado a semana toda. E isso, Tiago estava dizendo, apontando para uma pequena bolinha azul em seu modelo. É a Terra. É realmente minúscula. Comparada a Júpiter, vê? É incrível, Alexandre respondeu sua admiração genuína. Você vai ganhar aquela feira de ciências com certeza. Mamãe ajudou com a fiação, Tiago admitiu. Ela é boa em consertar coisas. Sua mãe é boa em muitas coisas, Alexandre concordou, encontrando o olhar de Júlia do outro lado da sala. O olhar que compartilharam estava cheio de promessa e possibilidade. Mais tarde, depois que Tiago tinha ido para a cama, eles se sentaram juntos na pequena varanda, olhando para o horizonte de São Paulo, cintilando à distância. Algum arrependimento? Júlia perguntou, pensando no império, que ele havia abandonado. Alexandre considerou a pergunta seriamente, seu braço quente ao redor dos ombros dela. Sobre deixar a Santos? Não. A empresa sobreviverá sem mim. Meu pai já está preparando meu primo para assumir. E seu pai? Ele está aceitando? Está começando a aceitar, Alexandre disse com um leve sorriso. Me ver feliz é confuso para ele. Ele não entende completamente, mas respeita mais do que eu esperava. E Valentina? Já está noiva de um magnata do transporte marítimo da Barra da Tijuca. Ele riu. Acho que ela está aliviada, sinceramente. Teríamos feito um ao outro. Miseráveis. Júlia recostou-se em seu abraço, maravilhando-se com o caminho estranho e imprevisível que a levara até ali. De limpar banheiros no meio da noite a encontrar amor com um homem que uma vez parecera tão distante quanto as estrelas. E você? Alexandre perguntou, sua voz suave na escuridão. Algum arrependimento sobre como as coisas se desenrolaram? Ela pensou sobre a escola melhorada de Tiago, sobre o trabalho que estava fazendo, que realmente fazia diferença na vida das pessoas, sobre a maneira como Alexandre olhava para ela, como se ela fosse a pessoa mais fascinante que ele já havia conhecido. Apenas ela disse seriamente. Qual? Ela sorriu para ele. Que eu não tenha entrado no banheiro errado mais cedo. A risada dele era quente contra seu cabelo enquanto a puxava para mais perto. Naquele momento, Júlia sabia que alguns riscos valiam a pena correr, alguns limites valiam a pena cruzar. A mulher que uma vez fora invisível finalmente havia sido vista, não apenas por Alexandre, mas por si mesma. E a vista daqui era mais bonita do que ela poderia ter imaginado. Epílogo e chamada à ação. Um ano depois, em uma manhã de outono fresca, Júlia estava no pódio diante de uma multidão de rostos jovens e ansiosos. O primeiro centro educacional da Fundação Pereira Santos havia oficialmente aberto na freguesia do Ó, a apenas algumas quadras de onde ela e Tiago haviam morado em seu pequeno apartamento. O centro oferecia programas extracurriculares, treinamento profissional e aulas de idiomas para adultos, tudo gratuito. A equipe de limpeza recebia um salário digno com benefícios, e vários já haviam passado para funções administrativas através do programa de avanço da Fundação. Muitos de vocês conhecem minha história, disse Júlia, olhando para a comunidade reunida diante dela. Como passei de limpar escritórios à meia-noite para dirigir uma fundação internacional. Mas o que talvez não saibam é que nada disso teria acontecido se alguém não tivesse tirado um tempo para realmente me ver. Da primeira fila, Alexandre a observava com orgulho brilhando em seus olhos. Ao lado dele, Tiago sorria,
ostentando um crachá de mentor júnior de ciências por seu papel no programa STEM do centro. Cada um de nós tem potencial que vai além de nossas circunstâncias atuais, Júlia continuou. Às vezes, tudo o que precisamos é da oportunidade de mostrar do que somos capazes. É isso que este centro representa. Oportunidade. Não caridade, não esmolas, mas a chance de construir algo melhor através da sua própria determinação e trabalho árduo. Ao terminar seu discurso sob aplausos entusiásticos, Júlia encontrou o olhar de Alexandre. O anel de diamante em sua mão esquerda captou a luz do sol enquanto ela acenava, uma adição recente que Tiago havia ajudado Alexandre a selecionar. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera de mãos dadas, Júlia refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Às vezes ainda não consigo acreditar, ela admitiu. Tudo isso vindo de um encontro casual em um banheiro. Alexandre riu. Não acho que foi casual. Acho que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar, não importa quão improváveis sejam as circunstâncias. Enquanto Tiago corria à frente para alimentar os patos, Alexandre puxou Júlia para perto. Sabe o que mais amo na nossa história? Ele perguntou. O quê? Que ainda está sendo escrita, ele disse, beijando-a suavemente enquanto o horizonte de São Paulo brilhava atrás deles, uma lembrança de onde haviam estado, e um farol para onde estavam indo, juntos. Fim da história. Caros ouvintes, esperamos que a história de Júlia e Alexandre tenha tocado seus corações. A jornada deles de mundos diferentes, até encontrarem o amor, nos mostra que às vezes as conexões mais bonitas acontecem quando menos esperamos. Para mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que você pode encontrar clicando no link à sua esquerda. Se você gostou desta história de amor inesperado e crescimento pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um joinha neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos. O que você achou da jornada de Júlia e Alexandre? Você teria feito as mesmas escolhas que eles fizeram? Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Fique ligado para nossa próxima história que vem amanhã. Pode ser justamente a jornada emocional que você estava esperando.